Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. Quem veio bater um papo com a gente hoje é o vereador João Vidal, do PSB. E seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Tudo bem, Tana. Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pois é, nosso primeiro encontro do ano. Demorou um pouquinho, né? Mas com as agendas aí a gente conseguiu marcar para agora. Voltou do recesso. Já está trabalhando muito, então. Ah, bastante. O recesso só tira a gente das sessões, né? Mas do trabalho mesmo do vereador, aquele trabalho que acontece na cidade toda, vendo a cidade, ouvindo as pessoas, não para, né? Uhum. O vereador vai ao supermercado, vai à padaria, ele está trabalhando, porque se a pessoa vier ao seu encontro, tem que atender. Pois e eu acho que eu trabalhei para que fosse assim. É o que a gente espera, né, vereador? Exatamente. Vamos falar então sobre o Congresso Nacional. Você foi lá para Brasília, né? Teve um encontro do PSB, do seu partido. Como foi? O senhor foi representando a cidade. Representando o Estado, na verdade. Foi o Congresso Nacional do PSB. Partido que eu estou aí há 15 anos filiado, quase 15 anos. E foi um congresso muito bacana. São Paulo foi uma delegação de 70 delegados. Sou um dos delegados, faço parte do Diretório Estadual de São Paulo, sou presidente do PSB aqui em Taubaté. E nós estivemos lá, liderados pelo nosso presidente estadual, que é o vice-governador de São Paulo, Márcio França. E foi um congresso diferenciado. Seria um congresso como todos os outros, se não a capacidade do PSB de trazer questões interessantes e que me contempla bastante assim, na minha ideologia política e social. E o PSB trouxe a economia criativa como estratégia de desenvolvimento. Então, já na tribuna da Câmara, na última sessão, pude falar um pouco sobre isso e que eu venho batendo ao longo do meu primeiro mandato, desde 2013, então, falando disso. Para quem não sabe, a economia criativa é aquela economia que depende especialmente da arte, do intelecto, da criação das pessoas, né? Então, o teatro é uma economia criativa, por exemplo, o cinema, a gastronomia, a produção de games, são todos atividades consideradas de economia criativa. Que não seria uma linha de produção de uma fábrica, né? Diferente. Exatamente, que daí entra no segmento, no setor industrial, né, Tânia? O exemplo que você deu muito bem. E quando o PSB trata a economia criativa como estratégia de desenvolvimento, não tira do nada, tira dos números. Na década de 60, um quarto do PIB, né, do Produto Interno Bruto do Brasil, era da indústria. Né? O início das automobilísticas, das montadoras. A indústria no Brasil era 25% de tudo que o Brasil produzia. Hoje é 8%. Então, de tudo que Taubaté, esse número reflete para as cidades, em Taubaté, os empregos, o que gera Taubaté, 8% está só na indústria. O que as pessoas não podem interpretar como um dado ruim, né? É porque está investindo em outras áreas também. Em outras áreas, exatamente. E daí, vendo essa movimentação, é que a cidade tem que se preparar para fazer. Nós temos que atrair, nós temos que trazer para a cidade essa economia que está pujante. E daí, quando você fala em cultura, turismo, economia criativa, eles hoje inverteu, que tem hoje um quarto da produção, um quarto do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, por isso que esse registro que eu fiz na tribuna e faço contigo agora, é que a gente, assim como o PSB discutiu a economia criativa ser a principal estratégia para o desenvolvimento, tem que Taubaté também encarar, com base nesses fundamentos, como uma estratégia de desenvolvimento. Daí onde veio a minha crítica, que Taubaté desaqueceu um pouco nesse sentido, no sentido da ciência e tecnologia especialmente, com o Parque Tecnológico, que é uma crítica minha. O Parque Tecnológico era uma grande expectativa, está lá promessa. Parado. Taubaté tem outras iniciativas na área da economia criativa. Hoje ainda tem a inauguração de uma arena. Inauguração não, o anúncio da construção de uma arena esportiva. A arena esportiva pode servir não só para esportes, mas também para outros shows, por exemplo, outros espetáculos que são de economia criativa.
Imagina quantas pessoas que estão envolvidas na formatação de um show do YouTube, por exemplo. De som, de imagem. Isso tudo é emprego de qualidade. Nos games, por exemplo, o Brasil é o quarto maior consumidor de games do mundo. Só que não está entre os 10 maiores produtores. Então a gente consome muito e não produz. E é melhor produzir game do que produzir carretas e carretas de soja. É mais agregado. Então essa discussão que eu deixo aqui para vocês, deixei na tribuna, e que eu quero cada vez mais aprofundar em Taubaté, para que a gente que é criativo por natureza possa, né, que eu falo criativo por natureza, o Monteiro Lobato, um ícone da criatividade na literatura, Hebe Camargo na televisão, Mazzaropi no cinema. Então a gente tem DNA criativo. Se a gente atrair, investir, trouxer bastante atividades criativas para Taubaté, acho que a nossa chance de alavancar esse mercado, essa economia, esse segmento econômico é muito grande, e isso traz emprego, traz renda para a cidade. É o que a gente sempre escuta nas tribunas, quem acompanha a sessão direto como a gente, até que trabalha aqui, sempre tem um vereador ou outro falando por que Taubaté não foca na cultura, a gente tem tanto potencial, fazer mais festivais, mais concursos. Então o caminho para Taubaté na economia criativa seria mesmo o cultural, focar nisso, porque talvez em gastronomia a gente não tenha tanta tradição, tem um pouquinho, mas então o ideal seria focar na cultura mesmo. Olha, sim, a economia criativa, por exemplo, está nos food trucks que estão aparecendo em Taubaté. Uma boa oportunidade de investir na economia criativa, o prefeito está fazendo com a ajuda do PSB. O vice-governador Márcio França é também secretário do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. E nessa secretaria dele, ele criou a ETECRI, Escola Técnica de Economia Criativa, que vai ter cursos como games, como eu já falei, gastronomia, design, audiovisual. Hoje tem muitos profissionais que manipulam redes sociais, né, que fazem a interlocução do cliente com as redes sociais. Sim. Então, o cliente dele é uma loja e ele posiciona a loja nas redes sociais. Isso, a Escola Técnica de Economia Criativa, que é uma política do nosso presidente estadual do partido, Márcio França, vice-governador, é uma política que deve vir para Taubaté, essa escola, para dar mais um incentivo no sentido da economia criativa. Você disse muito bem da parte da cultura. A cultura é um subsegmento dentro da economia criativa muito importante, talvez o mais importante, pensando no Brasil. Mas eu insisto na ciência e tecnologia. Porque a indústria ter desaquecido, mas a gente tem bastante indústria ainda. Então, ciência e tecnologia, trabalhando para a indústria, pesquisa, caminha que junto. É o parque tecnológico, por exemplo, que teria esses espaços, teria esses lotes para as empresas investirem em ciência e tecnologia, daria emprego essencialmente para jovens, por exemplo, que estão no momento da universidade, que estão no momento de estudo. E a ciência e tecnologia também é considerada como parte da economia criativa. E o senhor disse que então já está tudo meio encaminhado para trazer essa escola, a ETECRI, para Taubaté. Já tem uma ideia de onde ficaria? Ali do lado do Paula Souza, o antigo Paula Souza, exatamente. É um convênio entre o governo do estado, a prefeitura encontra o prédio, encontra o local, adequa esse prédio, e o governo do estado equipa o prédio e traz os profissionais, né? E monta os profissionais. A última vez que Márcio França esteve aqui em Taubaté, pude estar na conversa dele com o prefeito e trataram desse tema muito interessante e importante para a cidade. Se tudo der certo, já tem uma data prevista para o povo começar a se mexer, procurar, ver mesmo como faz para participar dessa escola? Não tem data prevista não, mas a gente vai divulgar. Isso depende de governo do estado e da prefeitura, né? O vereador, nesse sentido, pode atuar pouco. Porque, é que às vezes tem a informação, né? A gente fez a política, a mobilização para que Taubaté fosse contemplada como uma ETECRI. E agora depende da parte executiva da coisa, né? Governador e prefeito. Qualquer pessoa vai poder participar. Acima de 16 anos. Só chegar lá e falar, quer levar documentação? Vai se inscrever. Os cursos são rápidos? Mais ou menos qual é o tempo de duração? São rápidos, são rápidos. Eu não sei, acho que eles variam de curso para curso, mas são cursos que formam nessas habilidades aí, né? Como falei, uma produção de games, não sei exatamente quanto tempo que leva para formar
menino em games, mas são cursos de 4 a 6 meses. Ah, então os resultados vão ser de pequeno a médio prazo. Não vai precisar esperar tanto para ter resultado. Sim, acho que curto prazo, né? Não tem dúvida. É uma ótima notícia, então, para nossa Bom. cidade. Esse foi o primeiro bloco, vereador do nosso Fiscalização Pública, mas não sai daí não, que a gente tem mais assuntos para tratar no segundo bloco. Até já.